Né? Muito bonito, letra, música, muito bonita. Graças a Deus. Pai do Senhor, irmãos, louvamos a Deus mais uma vez, podemos estar aqui na casa do Senhor, dar continuidade à nossa exposição bíblica, a palavra de Deus que tem nos alimentado e que tem nos ajudado, né, irmãos, nessa jornada. É a palavra de Deus, palavra que nos fortalece, que nos ajuda nessa jornada tão difícil. Vamos abrir nossas Bíblias no último livro do Antigo Testamento. Quem abriu Zacarias, agora vai abrir Malaquias. Malaquias é um livro antes de Mateus. Malaquias, capítulo 1, ou capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos, porém, eu vou tentar aqui com os irmãos, ver se eu consigo fazer não uma panorâmica do livro todo, mas do conteúdo do que Malaquias quis passar para o seu povo, o que Malaquias trabalhou na vida do seu povo, o que o livro de Malaquias em si quer passar também para nós. Então vamos ter, se a gente consegue ter uma visão panorâmica no conteúdo, na doutrina que Malaquias quis passar, que é a questão do culto, mas não o livro todo, versículo por versículo. Nós vamos tentar falar o conteúdo do livro. Malaquias, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Vamos ler a palavra de Deus. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido, além dos termos de Israel. Oremos. Ó Deus e Pai que está no céu, mais uma vez nós te damos graças, e elevamos as nossas vozes, nosso pensamento e todo o nosso ser diante da tua santa e bendita palavra, diante do teu santo altar, diante da sua glória e majestade. Que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, que o Espírito do Senhor venha aplicar a sua palavra em nossos corações, que possamos sair daqui mais santos, mais justos, conhecendo quem é o Deus das Escrituras, o Senhor de Israel, o Deus que comanda os céus e a terra, e que a tua palavra, ó Deus, tenha acesso aos nossos corações, pelo poder do seu Espírito Santo, e que o teu nome venha a ser glorificado. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Cultuando a Deus com amor. O livro de Malaquias, ele se inicia, irmãos, após o exílio dos anos 70, em que o povo de Israel passou 70 anos na Babilônia, e quando eles vêm então do cativeiro, que eles saem do cativeiro, Malaquias então é contemporâneo daquele povo, e Malaquias então vai exortar esse povo a voltar para Deus, por causa dos costumes que eles tiveram lá em Babilônia. Mas esse povo que veio da Babilônia, o povo que veio de lá, que tinha acabado o cativeiro da Babilônia, quando eles chegam
na cidade, na terra de Jerusalém, ou na terra de Israel, eles estavam um pouco desanimados. Eles não estavam totalmente animados, apesar de ter acabado os 70 anos de cativeiro. Foram 70 anos que eles passaram lá. E quando eles retornam, então, para a terra de Israel, eles não estavam muito animados, porque as promessas de Deus não estavam se cumprindo. Ora bolas, passaram tanto tempo na provação, com tantas dificuldades, ainda estavam debaixo da pressão de algumas nações. Então, quando eles retornam para Israel, quando eles retornam para Jerusalém, o povo não estava muito bem disposto, animado a servir a Deus, sabe? E eles não estavam, irmãos, muito animados com Deus, devido a tantas provas, tantas lutas, tantas dificuldades que eles passaram, e não estavam entendendo que Deus realmente estava agindo na vida deles. Na verdade, irmãos, esses desânimos refletem muitas das vezes no culto, nos dias de hoje. Às vezes, nós agimos da mesma forma. Quantas pessoas estão desanimadas e não estão bem dispostas a servirem a Deus? Eles deixam simplesmente de ir ao culto, porque o culto não está fazendo tanta diferença na vida deles. Eles acham que ir ao culto simplesmente, talvez seja até mesmo uma perca de tempo. Esse era o problema que estava acontecendo nos dias de Malaquias. E Malaquias então vai querer despertar esse povo para cultuar a Javé, cultuar ao Senhor Deus de Israel. E muitas das vezes, irmãos, eles estavam fazendo aquilo para cumprir ritual, e é simplesmente isso que acontece nos dias de hoje. Muitos vão à igreja para cumprir ritual, ou às vezes vão lá, mas não faz aquela profissão realmente de adorar a Deus, por não conhecê-lo, por não entender a liturgia do culto, por não entender quem é esse Deus, por não compreender que Ele precisa ser cultuado, e Ele exige isso, porque uma questão de cultura, irmãos, é cultuar a Deus. Isso foi o que sempre Deus determinou desde quando Ele fez o homem. Primeiro que Ele faz o homem para que o homem possa se aproximar dEle, cultuar o seu santo nome, e isso sempre foi a luta de Deus. O problema de Deus com o homem é que os homens muitas das vezes não querem cultuá-lo, não querem reverenciá-lo, não querem voltar-se para Ele. Esse foi sempre o grande problema que Deus lutou com os homens, com a humanidade. Mas participar simplesmente de um culto, ou ir para um culto por ir, a verdade, qual é o verdadeiro culto a Deus? Qual é o sentido de um culto a Deus? Será que é aquele que é o culto melhor para Deus? Será que é aquele que é mais barulhento? Ou será que o culto melhor para Deus é aquele que é mais silencioso? Qual é o culto que realmente vai agradar a Deus? Aquele culto que é mais curto ou aquele culto que é mais longo? Qual o culto que Deus recebe? Qual é o culto que Deus realmente está querendo que a sua igreja o faça, que nós o façamos? Malaquias vai despertar esse povo, vai em vários embates com o povo de Israel. O povo estava rebelde, o povo estava distanciado, e Malaquias vai constantemente tentar fazer voltá-los para cultuar a Deus e mostrar o verdadeiro sentido da adoração e de nós cultuarmos e deles cultuarem a Deus, sabe? Às vezes, irmãos, eles procuravam os meios que não eram meios que foram determinados por Deus. Isso, observe que na nossa vida também é da mesma forma, sabe? A gente, o culto que expressamos o amor de Deus, irmãos, é a única forma de sustentarmos o nosso relacionamento espiritual com Ele. Então, o culto que vai agradar a Deus é aquele culto que é feito com amor, aquele culto que é feito com dedicação, com verdade. Aquele culto que sai realmente do fundo do nosso coração, da nossa alma. É esse tipo de culto, é um culto espiritual que Deus está querendo para que ele seja adorado. Vejam, por isso, irmãos, é possível frequentar às vezes o local de adoração e passar pelas vezes pelos movimentos de adoração, fazer sacrifícios de adoração e às vezes não adorar a Deus.
Podemos sair dos nossos lares, da nossa casa, chegar de um dia cansado do trabalho e ir para um culto e realmente às vezes não adorarmos a Deus, simplesmente fomos na igreja, participamos, às vezes dobramos os joelhos, até cantamos, e às vezes os nossos corações não estão realmente voltados para adorar a Deus. Isso é muito sério. É o problema que estava acontecendo também na época de Malaquias, ou seja, eles perderam o amor de Deus, perderam o interesse pelo culto, esfriaram, desanimaram, iam formalmente por ir aos cultos e ofereciam os seus sacrifícios a Deus, simplesmente por fazer, sabe? Então, o que é que Malaquias faz? O propósito de Malaquias era confrontá-los, irmãos, com seus pecados e encorajá-los a buscar santidade para cultuar verdadeiramente a Deus. Esse foi o grande desafio de Malaquias. Precisamos esquentar o coração desse povo, precisamos reanimar este povo a buscar a Deus. Essa era a sua preocupação. Ele surge procurando a restauração do verdadeiro culto a Deus e o culto que era oferecido com amor. Vejamos então, irmãos, aqui que Malaquias, ele começa esse livro chamando o povo de Israel a atenção. Ele começa então no versículo de número 1, no versículo de número 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Aí ele fala, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Veja, irmãos, que Deus nos ama, por isso nós devemos cultuá-lo. Essa é a razão. Deus sempre se revelou ao seu povo ao longo de sua história através do seu amor. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então nós servimos a um Deus que nos ama. É um Deus que tem compaixão de nós. Mas eles fizeram essa pergunta ao Senhor, porque o Senhor disse para ele, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Deus inicia mostrando para Israel, que o amor dele para Israel era único, era exclusivo, era incondicional. Mesmo assim eles estavam questionando o amor de Deus, irmãos, insinuando que não havia evidência disso em suas vidas. Ainda que Deus falava, olha, eu estou amando vocês, eu amei vocês, estou com vocês, havia uma dúvida no coração do povo, será que realmente Deus nos ama? E a promessa de Deus era de um tempo glorioso, e eles estavam passando por muitas lutas, muitas provações, então veio este questionamento na mente deles, que amor é este? Será que realmente Ele está nos amando? Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Assim, irmãos, nós fazemos perguntas desconfiadas desse amor. Muitas das vezes nós também fazemos da mesma forma, né? Em que é que o Senhor tem nos amado? Por que é que nós passamos por tanta prova? Deus não me ama, veja o que eu estou passando, veja as dificuldades que eu estou atravessando, que amor de Deus é esse que está sobre mim, não é verdade? Assim como nós ficamos desconfiados, o povo de Malaquias aqui também, o povo de Israel estava desconfiado desse amor de Deus, irmãos, com quem tem nos amado, ou seja, mostraram hostilidade, né? Ficou faltando apreciação a Deus, eles não estavam mais amando a Deus como deveria amar, eles eram os próprios culpados, irmãos, deveriam ter respondido ao amor de Deus, mas eles não responderam, amando, guardando o seu mandamento. A lei dizia, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, mas o povo não estava cumprindo a lei, não estava amando a Deus por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa das dificuldades, eles estavam duvidando, mas que Deus é esse que está nos amando? É justamente, e muitas das vezes, é isso que acontece conosco, irmãos. E nós precisamos entender que nós precisamos adorar a Deus, porque Ele nos amou primeiro, antes que nós o amássemos, Ele nos amou primeiro. E é este amor
a Deus que vai nos fazer cultuar o seu santo nome, mesmo diante das lutas, das dificuldades que estamos atravessando, dos problemas que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender que Deus nos amou primeiro. Deus não me ama, veja o que eu estou passando, mas acontece o seguinte: nós não estávamos no mundo, nós não estávamos perdidos, nós não éramos uma pessoa que estava totalmente voltado para as trevas, perdido, não ia ter salvação para nós. E que Deus fez com nós? Ele deu o seu Filho, como Paulo fala em Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, que nós sendo ainda pecadores, Ele morreu por nós, que Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Que amor maior há do que este, irmãos? Não tem amor maior do que este. E este era o problema do povo de Israel. Quando Malaquias os exorta: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, ele questiona a Deus: em que nos tens amado? Como que o Senhor tem nos amado? Como? Estávamos presos na Babilônia 70 anos, viemos para cá agora, os inimigos das nações estão tentando ainda nos destruir, temos que restaurar Jerusalém, as nossas plantações estão sendo tudo destruídas, não estamos produzindo nada. Como que pode nos amar? Esse é o problema, e isso é um perigo, irmãos, quando nós questionamos o amor de Deus sobre nós. Nós precisamos entender que Deus nos ama em qualquer circunstância, e que nós devemos amá-lo em qualquer circunstância da nossa vida, mesmo que tenhamos um filho que esteja com uma doença rara, mesmo que estamos padecendo necessidade física, material, em qualquer circunstância, nós não podemos duvidar do amor de Deus, de maneira alguma. Isso aqui, irmãos, eles estavam fazendo um grande pecado diante de Deus. Como que o Senhor pode nos amar desse jeito? Então esse é o grande problema. Mas então, irmãos, esse era o problema do povo de Jerusalém naquela época. Então Deus, a partir desses versículos, Deus então agora vai determinar como devemos cultuá-lo. No versículo 6, o Senhor fala para o povo de Israel: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Assim Deus perguntou ao povo por que eles não honravam, irmãos, já que os filhos normalmente honram seus pais, e ele era o pai. Por que é que vocês não estão me honrando? Já que os servos respeitam os seus senhores, por que é que eles não o temiam, já que ele era mestre? Além da cegueira espiritual, eles não tinham mais respeito a Deus. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está então a minha honra? Qual é o filho que não vai honrar o seu pai? Eles diziam: ei, que nós temos desprezado o teu nome. Questionaram a Deus mais uma vez: em que nós temos desprezado o teu nome? Deus disse a eles através do profeta: vocês me oferecem pão imundo, e ainda dizem: a mesa do Senhor é desprezível. No versículo 7, Deus disse para eles, perguntaram a Deus: em que nós temos desprezado o teu nome? Deus falou: vocês colocam pão imundo sobre o altar, vocês ainda me perguntam em que temos desprezado o teu nome? Veja, irmãos, olha só como que estava o povo, que era o povo de Deus, tão distanciado do Senhor, não estavam compreendendo. Então, ou seja, Deus mostrou que Deus não aceita adoração diferente de como Ele determinou. Deus não aceita pão imundo sobre a mesa. Esses sacrifícios eram inaceitáveis de acordo com a lei de Moisés. Não podia. A Bíblia nos orienta como devemos adorar a Deus, e não adianta inventar. Nós não podemos criar como vamos adorar a Deus. A Bíblia nos dá o norte, nos dá a direção da verdadeira adoração ao Senhor. Como vamos realmente adorar a Deus? Se não for de acordo com as Escrituras, irmãos, Deus não aceita. Não adianta. Deveriam fazer as coisas certas para Deus.
Deus fala para eles no versículo de número 9, na parte B: agora, pois, eu suplico pedir a Deus que Ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aí ele fala: aceitará Ele a vossa pessoa? Será que eu, o Senhor, vou aceitar a vossa pessoa, oferecendo pão imundo sobre a mesa, sabe? Animais cegos, animais coxos, oferecendo animal doente para mim? Deus está falando isso para eles, sabe, irmãos? Então, a nossa vida, os nossos bens, irmãos, devemos gastar para a glória de Deus. Deus não aceita uma adoração mecânica, receber qualquer oferta. Deus não aceita, igual ele está dizendo aqui, animais coxo, doente, enfermo. Eles pegavam o pior que tinham lá e ofereciam para Deus, como se Deus fosse qualquer pessoa, como se Deus não tivesse valor nenhum. Eu vou oferecer isso aqui para o Senhor. Esse era o problema. Então, isso, irmãos, que o profeta Malaquias estava exortando o povo. E existe uma maneira correta de se adorar a Deus. Quando nós deixamos nossos lares, nossa casa, viemos para a casa de Deus, nós viemos aqui para cultuar, louvar, orar, buscar a Deus, sentir a sua presença, a sua glória. Os momentos que nós passamos na nossa casa não pode ser igual aos momentos que nós passamos aqui na casa de Deus, de forma alguma. Lá nós ficamos muito à vontade, às vezes assistimos jogo de futebol, filmes, passamos hora participando de outras coisas que nem às vezes glorificam a Deus, mas na casa do Senhor precisamos de ter paciência, precisamos de ter o nosso coração realmente voltado para Deus, olhar as Escrituras, ver a palavra de Deus, prestar atenção naquilo que está sendo lido, nos louvores que estão sendo cantados. É isso que vamos agradar ao Senhor. Sentir cansado na casa do Senhor, desanimados de vir para a casa de Deus. Nós precisamos prestar atenção muitas das vezes na nossa vida, sabe? Sinceridade muitas das vezes não é tudo em um culto, irmãos. São muitas pessoas que são sinceras na casa de Deus, sabe? Mas há muitas pessoas sinceras, mas às vezes eles não têm entendimento do culto. É o que nós estamos vendo por aí nos dias de hoje. São as pessoas sinceras, vão para a igreja, realmente são fiéis, mas não têm entendimento do que é culto, e acha que culto é aquela baderna, aquela zoeira, aquela confusão, sabe? Oferece a Deus de qualquer jeito, do jeito que saiu de casa, vai para a casa de Deus, falando besteira, falando bobagem, pensando bobagem, com o coração cheio de coisas, e vão para a casa de Deus, e Deus não vai receber esse tipo de oferta. Deus não vai nos receber diante do seu altar, porque a nossa vida, irmãos, é como se fosse um sacrifício vivo para Deus. A nossa vida é um sacrifício vivo para Deus. A maior oferta é a nossa vida, e Ele quer receber o melhor de nós, sabe? Deus é glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele, quando nós estamos felizes com Ele pelo que Ele faz em nós. Vejo que esse povo aqui de Israel, irmãos, esse povo judeu, eles prometiam o melhor, e na hora de cumprir, eles ofereciam o defeituoso. Veja aí comigo o versículo de número 14, irmãos. Olha aí, o versículo de número 14, coloca aí, David. Pois seja maldito e enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Eles prometiam o melhor, irmãos, mas na hora de oferecer a Deus, eles pegavam o pior, e Deus disse para eles: olha, seja maldito o enganador. Vejam, irmãos, que o objetivo final da igreja é adoração. O que Deus quer de nós é adoração. Toda a pregação do Evangelho, toda a missão que a igreja se faz, ele vai repercutir no final a adoração a Deus. Todos os homens da terra se dobrarão, a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O que Deus está querendo da nossa vida, de todos os seres humanos, é adoração. É importante fazer missão, é importante estarmos no culto, mas o final de tudo isso, Deus requer adoração. Ele quer ser adorado, glorificado, acima de tudo, acima até mesmo das nossas vidas,
Ele quer ser adorado, Ele quer ser reverenciado, porque Ele é o dono da vida. Então não adianta nós criarmos cultos, irmãos, porque não adianta fazer um culto místico, fazer um culto em que vamos às vezes mexer, agradar a homem, agradar as pessoas porque estão vindo no culto. Se nós não fizermos o culto diferenciado, a pessoa não vai voltar mais, a pessoa não vai se agradar. Não, o culto não é feito para homem. O culto, irmãos, é feito para Deus. Nós cantamos para Deus, nós lemos a palavra para Deus, pregamos para Deus, ensinamos, tudo é para Deus. O local do culto é que o Senhor deve ser adorado e glorificado. Então não adianta, o objetivo final é a adoração. Deus quer homens, irmãos, preparados para conduzir o culto. O culto é conduzido por homens eleitos por Deus, chamados por Deus, homens que são capacitados pelo seu Espírito. Veja o capítulo de número 2, Deus diz assim para eles: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Versículo 2 do capítulo 2: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Vejam, irmãos, que Deus precisa de homens capacitados. O Senhor disse que iria reprovar aquela liderança impura. Olha, vocês que são impuros, eu vou retirar vocês do meio do povo. Deus está falando para os sacerdotes. Eu chamei vocês para conduzir-me ao povo, e Deus está falando para eles: eu vou tirar vocês da frente de linha, porque eu chamei vocês para conduzir o meu nome. Veja no versículo de número 3: eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto deste sereis levados. Quando os sacerdotes ofereciam o animal, irmãos, que o animal era degolado, aquele resto de excremento, de sangue, de pele, de osso, aquele resto que era oferecido a Deus, eles pegavam aquilo ali, jogavam no lixo e era queimado. O que Deus está falando para estes sacerdotes é o seguinte: olha, eu vou pegar o rosto de vocês e vou esfregar o rosto de vocês aqui nessas fezes desses animais que vocês estão oferecendo para mim. É uma analogia, é uma maneira de Deus dizer, porque vocês estão me cultuando errado, estão fazendo o povo pecar contra mim, porque o culpado era os sacerdotes. Isso Deus está falando para eles: eu passarei esterco em vossos rostos. Os sacerdotes no tempo de Malaquias, irmãos, se corromperam. Eles deixaram de ensinar o povo. Em vez deles ensinarem a verdade, explicar qual era a forma de adoração, ensinar para eles como deveria ser o sacrifício, eles deixaram. Então Deus falou isso para eles. Veja o versículo de número 7: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Versículo 8: mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Esses sacerdotes estavam fazendo o povo pecar, não estavam ensinando a lei corretamente, como deveriam adorar a Deus. Então Deus está dizendo para eles: olha, como vocês estão fazendo isso, estão levando o meu povo a pecar, eu vou destruir vocês, eu vou tirar vocês da frente desse trabalho honroso que eu dei a vocês. O que muitas das vezes o povo, irmãos, estão pecando contra Deus, o problema disso é a liderança, são os líderes, são os pastores, são os que estão na frente do rebanho. Eles estão errando? Sim. Estão pecando? Sim. Mas o culpado é que os pastores não estão ensinando, estão deixando mulheres serem pastoras,
sabe? Homens que são corruptos, envolvidos com a vida material, uma vida de pecado, uma vida de orgia, sabe? E não estão levando a sério a palavra de Deus, e levam a palavra de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, e não estão se estudando, esmerando nas Escrituras para ensinar o povo, e eles se alimentam de qualquer coisa, daquilo que vem pela cabeça, daquilo que vem pela mente, filosofia, coisas deste mundo, e a igreja, na verdade, o rebanho não são alimentados. Isso estava acontecendo com os sacerdotes, esse tipo de culto que não agradava a Deus. E Deus promete então: olha, eu vou matar vocês, eu vou destruir vocês. Irmãos, Deus vai agir com os líderes, os responsáveis da igreja. As 7 igrejas da Ásia, quando Jesus se apresenta para as 7 igrejas da Ásia, ele fala: e ao anjo da igreja tal, e ao anjo da igreja tal. O anjo da igreja são os líderes, são os pastores, são os obreiros, presbíteros que estão na liderança da igreja. Por isso eles precisam ser fiéis, precisam ser homens santos, piedosos, justos, que amam a igreja, que oram em favor do rebanho, que dão a vida em favor do rebanho, que dão a vida em favor das ovelhas, porque se isso não acontecer, Deus está dizendo para eles: eu vou destruir vocês, eu vou matar vocês. É isso que acontece. Então os pastores precisam se concentrar, irmãos. Não é fácil, é uma luta, é difícil, é por isso que muitos fogem, por isso que deixam a igreja, a reveria, de qualquer jeito, qualquer um doutrina, fala o que quer, faz o que quer nos cultos, não tem reverência, e a igreja se torna uma igreja mundana, uma igreja que realmente não está adorando a Deus, uma igreja que não está reverenciando a Deus, uma igreja que realmente está simplesmente com os desejos à flor da pele, estão distanciados cada vez mais do Senhor, e não tem interesse aquilo que Deus tem para eles. Então o culto não pode ser desse jeito. O culto, irmãos, para ser aceito, deve expressar santidade, deve expressar pureza nos cultos. É isso que ele fala aqui no capítulo 2, ainda do versículo de número 13. O Senhor diz para eles, para o povo: ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Estava faltando santidade. O povo chorava, gemia, levantava um clamor diante de Deus, mas Deus rejeita a oração deles, e Deus vai rejeitar mesmo. Nós podemos clamar, podemos chorar, podemos reclamar diante de Deus, mas se não houver santidade nas nossas vidas, Deus não vai ouvir. E Deus fala isso para eles aqui no versículo 13, porque eles estavam vivendo em pecado, irmãos, casando com mulheres que adoravam outros deuses. A idolatria estava entrando no meio do povo de Israel, e Deus então estava totalmente contra eles. Veja o versículo de número 11: Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranhos. Os homens largavam suas mulheres sem motivo nenhum, divorciavam sem motivo nenhum, pegavam as mulheres estranhas, pegavam as mulheres que estavam adorando outros deuses, com a idolatria, e se envolvia, e os filhos, a família toda envolvida com aquilo, e toda a nação de Israel, toda a nação de judeus estava virando uma mistura tremenda, e aquilo estava desagradando a Deus. E eles iam apresentar ainda as suas ofertas, os seus carneiros, as libações, sabe, os cabritos que eles ofereciam, sacrifício para Deus, como se Deus estivesse recebendo aquilo ali, irmãos. Então o culto para Deus requer santidade, pureza, de acordo com as Escrituras, sabe? Eles adulteravam, eles trocavam de mulheres sem motivo algum, e isso estava tudo bem, e Deus falou: eu não concordo com esse tipo de adoração, eu não aceito o culto desse jeito. Então o culto precisa expressar santidade, pureza, leito sem mácula, sabe, uma vida realmente que é consagrada a Deus, livre do pecado, distante do pecado, para Deus receber a nossa oração, a nossa adoração.
Deus quer, irmãos, que o seu povo seja purificado para adorar o seu nome. Ele fala isso no versículo de número 17. Veja ainda no capítulo 2, versículo 17. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? O povo estava duvidando da justiça de Deus, fazia o mal e se passava por bom, fazia qualquer tipo de pecado e não tinha problema nenhum. E o Senhor não age? O Senhor não trabalha? O Senhor não faz nada disso? Olha só o que eles estão fazendo, e o Senhor não tem juízo sobre isso, o Senhor não tem justiça sobre isso. E o povo estava cada vez mais questionando a Deus, estava cada vez mais no embate contra Deus, e isso estava desagradando. E Deus fala para eles: olha, eu preciso de um povo purificado. Por isso, no capítulo 3, no versículo 1, ele disse: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. O que Deus está dizendo aqui? Vou enviar o meu profeta Jeremias, o meu profeta João Batista, o mensageiro João Batista, e depois vou enviar também o anjo da aliança, que seria o Cristo. Ele está aqui já profetizando, irmãos, dizendo: olha, Deus vai vir Ele próprio aqui para ter com vocês, para purificar este povo. Primeiro vai vir João Batista, o meu mensageiro, o anjo, o meu mensageiro, e depois vai vir o anjo da aliança, que é o meu Cristo. Vocês não estão ouvindo o que eu estou dizendo, vocês não estão ouvindo a minha palavra, mas eu vou enviar o verdadeiro que vai vir aqui para justar conta com vocês. O Senhor afirma que entraria em juízo contra o seu povo, purificando. No capítulo 3, versículo de número 3, e ele fala: assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então o Senhor trarão oferta em justiça. Vai refinar, purificar como prata. Jesus viria para fazer justiça. Veja aqui, irmãos, uma grande profecia escatológica do Filho de Deus que viria. Quando João Batista pregou aqui pelos desertos, eles falavam: isso aqui é o mensageiro, é o anjo que foi enviado. Isso é o Elias prometido, que Malaquias profetizou, e ele veio preparar o caminho do Senhor, para purificar um povo especial, um povo zeloso. Era a profecia da palavra de Deus. Ele veio para estabelecer uma nova aliança, purificar o povo para ele, para que pudesse oferecer uma oferta agradável. Fala: vocês não estão me oferecendo uma oferta agradável, mas vai vir o que vai purificar vocês. A oferta de Judá, versículo 4, e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Eles reconhecem, irmãos, Malaquias mostra para eles que, como era no passado, como eles tinham uma vida pura, uma vida de santidade, agora Deus está falando para eles: eu quero um povo purificado, santificado. Por isso que nada que contamine o céu vai entrar no reino de Deus, irmãos, nada. Deus vai julgar as igrejas. Todos aqueles que falam em nome de Deus, que cantam em nome de Deus, que pregam em nome de Deus, que vivem em nome de Deus, serão julgados, serão purificados, serão testados por Deus, se realmente vão poder entrar às mansões eternas, se realmente são santos, são fiéis, se são justos. O Filho de Deus virá, diz as Escrituras. Deus julga o seu povo, Deus julga através da sua palavra. Então, irmãos, o culto deve ser uma expressão também de nossa total consagração a Deus. Veja o capítulo 3, ainda o versículo de número 7 e versículo de número 8. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em quem havemos de tornar? Aí ele fala no versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus os convoca, irmãos, a retornarem para Ele. Em tom irônico eles perguntam a Deus: em que havemos de nos tornar para Ti?
Você está chamando nós para voltar para o Senhor, mas em que é que nós havemos de nos tornar para Ti? E muitas pessoas às vezes dizem assim também, irmão, por que vou retornar? Estou tão bem, eu falo com Deus, Ele me ouve, está tudo bem, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Assim eles pensavam também, né? Deus mostra um exemplo que o povo havia se desviado deles, eles estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. E o que nós te roubamos? Eles falam, nos dízimos e nas ofertas, irmãos. Não que Deus precisasse daquele dízimo, mas ele tinha um problema, era um sinal de que eles já estavam afastados de Deus, irmãos. E o bolso é um dos últimos a se converterem. A generosidade, a forma de você ofertar a Deus, irmãos, é um sinal de que a pessoa realmente está liberta. Já é uma das provas, um dos sinais. E esse povo aqui, esse povo judeu, eles estavam totalmente distanciados do Senhor. Por que vocês me roubais? Nos dízimos, nas ofertas, não tinham mais prazer em ofertar a Deus, em dizimar a colheita que traziam, eles não levavam lá para o templo do Senhor. Então Deus não aceita, irmãos, em nada pela metade. Não adianta nós darmos somente uma parte da nossa vida, Deus quer tudo. Ele disse, em que vocês me roubais? Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, porque vocês estão me roubando. Deus quer toda a nossa vida para Ele, tudo, não é 99%, irmãos. Deus não aceita para receber o nosso culto. Então Ele disse isso para o povo dele naquela época, e Malaquias profetizou, em que vocês me roubais? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Essa era a bênção do Senhor. Precisavam ter uma vida pura, uma vida realmente de adoração a Deus. Nós vemos também no capítulo 3, versículo 14 e 15, o culto não deve ser por aquilo que Deus dá, irmãos, mas por aquilo de quem Ele é. E esse é o nosso problema também. Às vezes nós cultuamos a Deus porque Deus dá, porque Deus oferece, porque Deus abre porta, porque Deus cura as enfermidades, mas essa não é a forma correta de nós adorarmos a Deus. Se nós formos adorar a Deus pelo que Ele dá, que Deus é esse? É um Deus que dá, é um Deus que prospera, é um Deus que abre porta, então eu vou adorar, então eu vou para a casa do Senhor. Quantos crentes estão equivocados nessa forma de adorar a Deus, irmãos? Aí vão para a casa de Deus porque eu estou fazendo uma campanha para Ele abrir uma porta de emprego. Eu vou para a casa de Deus para Ele abrir uma porta, para que Ele me dê um carro, me dê um emprego, me abra as portas, cura meus filhos. Alguma coisa Ele quer de Deus. Mas a verdadeira adoração não é essa. Nós não devemos adorar a Deus pelas coisas que Ele dá. O povo estava resmungando por isso, irmãos. Os ímpios estavam prosperando e eles não estavam prosperando. Os ímpios estavam crescendo e eles não estavam crescendo. O que Deus é esse? Eles falavam, que Deus é esse? Que enquanto os ímpios prosperam, e nós aqui estamos passando cada vez mais provação, mais dificuldades, as coisas estão ruins. Então eles diziam, era inútil servir a Deus. O culto não deve ser por isso, irmãos. Sempre, mas sempre haverá aqueles que temem a Deus, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que realmente amam a Deus e vai fazer a obra de Deus de coração, de amor, né? Porque Jesus, Ele fala no versículo de número 18, 3, versículo 18, então voltareis e verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. No final Deus vai fazer essa justiça, irmãos. Nós vamos ver aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, aqueles que vinham para a casa de Deus por interesse, sabe, aqueles que vinham para a casa de Deus para receber alguma coisa do Senhor. O Senhor afirma que aqueles que são deles vão falar um para os outros quem é esse Deus. No versículo 16 e versículo 17, havia ali um povo remanescente, irmãos, que não tinham se encurvado aquela forma idolátrica de adorar a Deus, e não estavam fazendo de Deus indiferente, e eles falavam uns pelos outros, não é assim que o nosso Deus deve estar falando conosco. O nosso Deus sempre nos honrou, sempre nos abençoou nas eras passadas. E no versículo 17 ele diz, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias,
Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Deus sempre vai ter os seus remanescentes, os seus filhos, os fiéis, os justos, aqueles que o amam, aqueles que fazem com carinho, aqueles que fazem com amor a sua obra, que estão se dedicando verdadeiramente a Ele. Então Ele vai dizer aqui para nós, irmãos, que vai chegar um dia em que ficará claro que vale a pena adorar a Deus. Para muitos crentes está sendo um fardo, está sendo pesado ser crente. Nossa, eu não aguento mais essa vida de cristão. Já vi crente falar desse jeito. Vai para a igreja emburrado, vai para a igreja por algum outro motivo. Mas Malaquias mostra aqui que haverá um dia que vai valer a pena. Vai mostrar que valeu a pena cultuar. Valeu a pena adorar esse Deus, orar, buscar Ele, ir para a casa do Senhor. Ele encerra isso no capítulo de número 4, nos últimos versículos. Porque no versículo 1 do capítulo 4 ele diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Os soberbos, Jesus vai vir como uma fornalha, irmãos, de fogo, para derrotar os seus inimigos, aqueles que são contra eles, aqueles que não adoraram verdadeiramente. Não vai sobrar nem raiz e nem ramo. Mas ele fala no versículo 2: mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, com muita alegria. Aqueles que estão esperando o Senhor, com sofrimento, com luta, nas angústias, nas provações. E ele fala: e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus tem, irmãos, uma recompensa para aqueles que o adorem nas lutas. Deus tem uma obra e uma bênção para aqueles que realmente são fiéis a Ele. Vai ficar claro aquele dia que valeu a pena adorar a Deus. Renunciar ao mundo, renunciar à carne, renunciar aos pecados, para verdadeiramente adorar o Senhor. O juízo dos ímpios que virá, e todos então saberão, aqueles ali eram servos de Deus, aqueles ali eram os filhos do Deus Altíssimo. Eles terão que ver isso, Jesus falou, e nós seremos um povo realmente diferenciado diante do mundo, diante dos ímpios. Então vai chegar um dia em que ficará claro para os ímpios que valeu a pena adorar a Deus, entregar a sua vida a Deus, largar esse mundo, passar a vida toda servindo ao Senhor, que a nossa vida pertence a Deus, e Ele vai fazer questão disso das nossas vidas. Hoje nós temos cultos, irmãos, inteiramente voltados à prosperidade, né? Nos quais as pessoas adoram a Deus por barganha, por bênçãos que querem de Deus. Esses tipos de cultos são desvios de adoração, é um desvio da adoração correta de Deus, irmãos. Eles não entendem. A evidência do amor de Deus não é prosperidade financeira, mas a sua eleição e seu amor incondicional para conosco. Temos visto muitos cultos místicos, irmãos, que se colocam no púlpito a arca da aliança, a memorar, né, a bandeira de Israel. Eles fazem esses cultos místicos para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas irem à igreja, e falam revelações, visões, e promete tanta coisa nas suas profecias, para encher, e as igrejas estão cheias, estão lotadas verdadeiramente, por causa das falsas profecias que eles dão, trazendo uma esperança que não é o momento ainda. E esse não é o tipo de culto que Deus quer receber. É o culto verdadeiro, aquele de coração voltado para Deus. Então esses elementos judaicos, irmãos, é tudo para atrair as pessoas. Olha que bonita aquela arca de ouro, né? Aquela mensagem de Israel, aquele fundo de Jerusalém. Coloca a menorá, aquele candelabro de 7 braços para chamar a atenção. E tudo faz um culto místico de coisas do judaísmo que Paulo rejeitou, que Paulo lutou contra, e hoje as igrejas estão abraçando isso, para trazer as pessoas para o culto. Isso não é a forma de adorar a Deus. Então Deus requer dos seus adoradores sinceridade, verdade,
um coração humilde, realmente voltado para Ele. Você adora a Deus no seu trabalho, em casa, na rua, onde você estiver, você pode adorar a Deus. Deus não se preocupa se você está com roupa nova, se você não está, se você tem dinheiro no banco, se não tem, se você tem casa nova, se não tem. Para Deus essas coisas não é importante. Deus está olhando é o nosso coração, realmente, se nós o amamos, mesmo nas grandes provações que nós passamos. Esse é o tipo de adoração dos filhos de Deus, que Deus está querendo receber adoração. São esses tipos de gente que Deus está procurando, como Jesus falou para a mulher samaritana. Olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Eles não são falsos, eles não são infiéis, eles não negam o nome de Jesus na hora da batalha, eles não negam a palavra de Deus, custe o que custar. Os fiéis, esse é o tipo de cristão que adora a Deus, irmãos, e o verdadeiro culto prestado a Deus é esse. Quantas pessoas estão trocando Deus por R$1, R$2, por uma campanha política, por qualquer outra coisa que eles trocam Jesus, trocam a igreja, trocam a forma de cultuar a Deus por algum benefício que vai ter, e isso desagrada totalmente a Deus. Isso não é coisa que agrada ao Senhor. O salmista Davi falou no Salmo 51:17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Aí ele fala, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Em Isaías 57:15, o profeta Isaías declarou, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Pode estar abatido, pode estar totalmente quebrado, mas é ali que Deus vai habitar, é ali que Deus vai restaurar, é ali que Deus vai levantar o contrito e abatido e aflito de coração. É desses que Deus está guardando uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor. O povo na época de Malaquias estava sofrendo, mas o maior sofrimento deles é porque eles estavam batendo contra o próprio Deus, que havia livrado eles da mão de Nabucodonosor. E se levantar contra o próprio Deus é frio, irmãos, porque ser inimigo de Deus é terrível, porque se nós temos Deus como nosso inimigo, nós estamos perdidos. Então Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e Ele prova, mas Ele tira da prova. Ele te coloca você em grandes dificuldades para preparar o seu caráter, mas Ele vai tirar você daquilo ali, vai te abençoar,